Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física 2, né? Vamos falar agora das linhas de força, tá? Que são as representações visuais do campo elétrico, tá? Vamos falar para vocês o que Faraday imaginou sobre o campo elétrico, né? Vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim. Faraday, né? Nos mostrou, né? Nos mostrou não, mostrou é forte, né? Sugeriu que cargas elétricas produzem, né, um campo elétrico. Então, sugeriu cargas elétricas para o campo elétrico, né? Então, ele visualizava, né, este efeito, né, como se existissem linhas de forças invisíveis, né, que que emergiam das cargas positivas, que eram então as fontes de campo, né, e submergiam, né, nas cargas negativas, que então funcionava como sumidouros de campo, tá? Então Faraday, ele conseguia imaginar isso, né? Ele tinha a carguinha lá e ele falava assim, aqui cria um campo elétrico, né? Que permeia todo o espaço à sua volta, né? E quais são as propriedades dessas linhas, né, de força, né? Vamos considerar aqui uma carga positiva, né? Então, para Faraday, né, ele achava que tinha linhas invisíveis de força ali, né? Então, elas emergiam das cargas positivas desse jeito aqui, né? E elas morriam, né, ou submergiam nas cargas negativas, né? Então, uma era a fonte e a outra era o sumidouro, né? Você pode fazer o análogo aí do caso de hidrodinâmica, né? Pensa numa banheira, né? Então você tem uma banheira lá, então a torneira é a minha fonte de água e o ralo é meu sumidouro, né? Então o campo elétrico seria a própria água, né? Então um limite ali meio hidrostático, né? Que a quantidade de água que entra é a mesma quantidade sai, né? Seria mais ou menos isso, né? Então você tem as cargas positivas gerando o campo à sua volta, né? E as cargas negativas, né, que fazem o campo morrer ali dentro, né? Então essas são as chamadas linhas de força do Faraday. Elas têm algumas propriedades bem interessantes, e quando a gente for falar de lei de Gauss, essas propriedades serão cruciais, né? Entender a direção dessas cargas, né? Então presta atenção nessa frase que eu estou falando aqui. Entender a direção de onde estão essas linhas de forças vai ser crucial para aplicar a lei de Gauss. Temos que saber se essas linhas são paralelas ou são perpendiculares a algumas superfícies, né? Já estou dando spoiler. Entendam para onde as linhas apontam, né? Mais que para onde elas apontam, entendam a direção dela. Nem tanto o sentido, mas a direção. Então, a gente pode colocar as propriedades, né? Vamos escrever aí, propriedades das linhas de força. Vamos escrever aí as propriedades das linhas de força, né? O que as linhas de força obedecem, né? A primeira propriedade da linha de força é o seguinte. As cargas positivas atuam como fontes das linhas de força. E as cargas negativas como sumidouros, né? Então, é uma relação de onde nasce e onde morre, né? Igual eu falei, você pode fazer um paralelo hidrostático, né? Pegar uma torneira e uma banheira. Então, a torneira funciona como a fonte, onde a água está entrando, e o ralo é de onde a água está saindo, né?
Então, se eu pegar essa carga positiva aqui à minha esquerda e botar ela perto da minha carga negativa da direita, né? Isso é análogo, né? A eu pegar uma torneira, né? E botar a água no ralo, né? A carga vai nascer lá e vai morrer. Nasce na torneira, morre no ralo, né? Então, vai ser mais ou menos assim, né? Então, ops. Então, então, as cargas positivas são as minhas fontes e as cargas negativas são, né, os meus sumidouros. Então, nasce no positivo, morre no negativo, né? Só seguir o sentido dessas setinhas aí, né? Então, essa é a primeira propriedade, né? Segunda propriedade, as linhas de força, elas nunca se cruzam. Né? O fato das linhas de forças nunca se cruzarem, ela vai garantir a unicidade do campo elétrico devido a uma distribuição de carga. Né? Se tivesse linhas cruzando assim, teria problemas, né? Você não saberia mais ou menos definir qual é o campo elétrico naquele ponto. Agora, se as cargas nunca se cruzam, né? Elas podem, se as linhas nunca se cruzam, então o campo elétrico é unicamente definido só pela distribuição de cargas, né? Então as linhas nunca se cruzam. Terceiro ponto, a densidade de linhas de força está diretamente ligada à intensidade do campo elétrico. Então, se você pegar uma superfície de área unitária, né, qualquer área unitária, se chama de 1, né, você que define, e andar com essa superfície, né, em vários pontos e poder contar quantas linhas de força cortam aquela superfície ali, quanto maior o número de superfície que cortar aquela área, maior é o campo elétrico naquele ponto, né, ou naquela região, já que tem uma área não é um ponto, né. Então está relacionado com isso, né? Então, quanto maior o número de linhas de força, né? Ou seja, densidade, né? Linhas de força por unidade de área. Então, quanto maior a densidade de linha de forças que corta uma superfície, então maior é a intensidade do meu campo elétrico E, que a gente aprendeu a calcular pela lei de Coulomb, né? Vamos dar um exemplinho aqui. Por exemplo, se eu tenho uma carga de Q aqui, que vale Q, né? E eu posso falar que as linhas de campo dela são essas aqui, ó. Se eu tiver uma carga que é então 2Q, se eu tenho uma carga que é o dobro, né? Então ela vai ter o dobro de densidade de linhas de força, né? Então seria mais ou menos isso, né? Não ficou bem o dobro não, mas não tem importância, né? Então, é isso, né? Então, quanto maior a carga, né, mais linhas de força e, consequentemente, maior o campo elétrico, né? Lembra que o campo elétrico é Q sobre 4πε0, carga sobre R2, né? Isso é desconsiderando direção e sentido, né? O módulo dele só, né? Se você lembrar lá, o campo elétrico é proporcional ao quê? Aqui é o quadrado sobre R ao quadrado, né? Então, quanto maior o Q, mais densidades. Do mesmo modo, né? Vamos pegar aqui uma superfície unitária, né? Se eu botar a superfície unitária aqui, ó, bem pertinho da carga, o que acontece? Considera a superfície unitária aqui, né? Então, tem três linhas de campo aqui, 3 linhas de força cortando aqui, aqui e aqui, ó. 3 linhas de força cortando a minha área unitária, né? Já que se eu botar bem aqui na frente, né? O que acontece aqui? Essa outra carga aqui, que ela se estende, né?
só vai ter um ponto aqui, porque essa aqui não vai cortar, ó. Essa aqui vai passar por cima e essa aqui vai passar por baixo, né? Então, isso aqui está tudo relacionado, né, com a expressão do campo elétrico que a gente conhece. Proporcional à carga, não é carga ao quadrado não, é só carga. Esse aqui é o quadrado aqui, que é o quadrado é força. Então, proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá beleza? Então, essa expressão analítica aqui, como o Faraday não era bom matemático, né? Ele imaginava desenhos, né? Então, o que a gente vê como uma equação do tipo isso é proporcional a Q inversamente proporcional a R ao quadrado, ele via como linhas de força. Então, meu campo elétrico é diretamente proporcional à densidade de linhas de força. As densidades de linhas de força, por sua vez, são proporcionais a Q e inversamente proporcional a R ao quadrado. Tá? Então, são duas maneiras de pensar matematicamente e, sei lá, ter um insight físico através de desenhinhos, tá? Lá na frente, Feynman vai fazer uma coisa parecida nos anos 60, 50 na verdade, né? Feynman vai aprender a desenhar também física avançada nos anos 50, tá ok? O que mais que a gente pode falar, né? As cargas, elas sempre são contínuas, né? Então, as cargas não, as linhas de força, né? Terceira propriedade. As linhas de forças são contínuas, né? Então elas não podem acabar do nada, né? Exceto nas fontes e sumidouros, né? Então, a menos que tenha mais cargas ali, né? Lembra que as fontes e sumidouros são as próprias cargas, né? Então, uma linha de força pode aparecer. Se apareceu, significa o quê? Tem uma fonte. Se ela desaparecer, significa o quê? Tem um sumidouro. Então, se eu tiver carga aqui, né? Vamos pensar assim. Se eu tiver umas carguinhas aqui e eu vou ter linhas de força para cá, né? Essas linhas de força, elas são contínuas, né? Então elas vão continuar ad eternum. Gostou do meu latim? Ad eternum. Né? Também conhecido como ao infinito e além, segundo Buzz Lightyear. Então é isso, né? Não pode sumir. O campo elétrico não desaparece, tá? Ele é contínuo. Ele pode até diminuir, né? Porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então ele vai ficando cada vez mais fraco, mas nunca desaparece. Se desapareceu é porque tem um sumidouro de fonte ali, né? Aí o que significa isso? Né? Significa que tem por exemplo, se eu botar umas cargas negativas aqui, né? Então essa linha de força ela vai ligar uma na outra, né? E aqui na frente, onde tem essa estrela, o campo passa a ser desprezível. Por quê? Porque a carga total vai dar zero, né? Porque tá o mesmo número de cargas positiva e negativa, né? É claro que depende muito da distância dentro dessas cargas, né? Então, mas se você se afastar o suficiente, tal, que essas duas cargas podem ser consideradas o mesmo ponto, então dá zero. Então é isso aqui que está falando. São contínuas, exceto nas fontes e sumidouros. Então, nas fontes e sumidouros, elas podem aparecer ou sumir. Ok? Tá? Finalmente, né, vamos para a quarta propriedade, que é, né, o sentido, né, as linhas de força são sempre radiais às cargas, né? Então, se você juntar esse fato que elas são sempre radiais, ou seja, uma carga ela espalha em todas as direções em linhas retas, né? Se você juntar esse fato com o fato que as linhas nunca se cruzam, você consegue obter qual é a direção de todas as linhas de força, tá? Então, vamos fazer um desenho aqui para vocês entenderem isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga só, a gente já viu, é fácil, né? Então, fica assim. Mas e se ao invés de uma carga só, eu tiver duas cargas?
Assim, o que acontece? Então, as linhas de força ficam assim, ó, porque uma empurra a outra, né? São duas cargas positivas, né? Então, elas serão empurradas, né? Mas nunca se cruzarão, né? Então, é isso que acontece. E se eu tiver, por exemplo, uma barra, né, uma distribuição contínua, carregada, assim, o que acontece aqui? Então, cada carguinha aqui vai criar uma carga radial em todas as direções, né? Só compensar aqui nessa carga do meio. Então, essa carga do meio vai ter uma força para cima, uma linha de força para cima. Só que essa carga em cima dela faz uma linha de força para baixo, que se cancela, né? Então, sobra só para os lados, né? Então, vai para cá, né? E quando chega perto da borda aqui da extremidade, aí as linhas começam a ficar inclinadas, né? Porque tem mais cargas embaixo do que em cima, né? Vocês olharem o desenho aí, vocês vão ver isso, né? E quando chega aqui embaixo é o contrário, fica com mais carga em cima e embaixo, então tem mais gente fazendo força para baixo do que para cima, então a linha fica inclinada. Quando você tem uma barra finita. Se por acaso for uma barra infinita, né, então você sempre vai ter um número infinito de cargas em cima e um número infinito de cargas embaixo. Então, no caso de ser infinito, um fio infinito, por exemplo, as linhas de força vão ser sempre radiais ao fio, né, falando em coordenadas cilíndricas, né, sempre apontando na direção R. Né? E num plano infinito, como é que fica? Um plano infinito é só você pensar que é um punhado de fio infinito um do lado do outro. Né? Então, se tiver um plano infinito, né? Então, essa carguinha aqui, né, vai ter uma carga em cima dela fazendo força para baixo, uma carga embaixo dela fazendo força para cima, se cancelando. Só que também a sua esquerda também tem carga, então a força que era para a esquerda se cancela. A sua direita também tem carga, então a força que era para a direita se cancela. Então, todas as linhas no campo se cancelam. Né? Sobra só o quê? Cima e baixo, né? Porque em cima e baixo não tem carga, é um plano. Então, no plano infinito, as linhas de força sempre apontam para cima ou para baixo, né? Claro, isso aqui é uma convenção de cargas positivas. Se as cargas forem negativas, você inverte o sinal dessas setas, tá? Aí ficam todas apontadas pro plano, tá? Então é isso aqui, tá ok? Então tem que saber para onde as linhas apontam, na hora, como eu já falei, né? Já dando spoiler de novo, na hora que a gente for ver lei de Gauss, a gente vai precisar ter bem claro na nossa mente para onde apontam essas linhas de força, tá? A lei de Gauss é baseada nisso, e você vai ver que em alguns casos específicos, a gente pode substituir as integrais cabulosas não, né? As integrais bacanas, que é substituição trigonométrica, que é fáceis, né? Mas são trabalhosas, então a gente vai poder substituir as integrais trabalhosas por integrais fáceis e exercícios de meia página viram um exercício de 2 linhas, tá? Então, é isso, tá? Então é isso aqui. Então, essa é a matéria, a aula de hoje, já deu quase 20 minutos. Linhas de força, né? Então, são essas 4 propriedades, né? Tem que guardar bem, né? Sempre são tangenciais, nunca se cruzam, as cargas positivas são as fontes, as negativas são os sumidouros, né? O que mais? E a densidade de linhas de força, ou seja, números de linhas de força que cortam uma superfície de área unitária qualquer, né? Quanto maior essa densidade, maior o campo elétrico, tá? Então, essas são a ideia de Faraday. Como eu disse, Faraday não era um bom matemático, então ele imaginava linhas e funcionava, tá? E vai funcionar para a gente também calcular lei de Gauss, beleza? Então, fica assim por hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre o fluxo elétrico, que é a base da lei de Gauss, é o fluxo, tá? Então, fui.